Boa tarde, sexta-feira chegou, né? Sabe que agora a gente tá na pandemia, né? Isolamento social, todo dia domingo, né? Como o Mário disse numa última live que a gente fez. Hoje vou receber nossa querida Liz Kimura. Vamos falar sobre mapas mentais e eu já vou, né, dizer o que eu tenho feito com eles, que tem feito bastante diferença na minha vida. Estou esperando ela aqui chegar. Uma live que a gente não conseguiu fazer outro dia porque ela não passou muito bem, mas hoje a gente vai aproveitar muito. É uma live muito legal, gente. Mapa mental, ao invés de vocês acharem, não saberiam o que usar, dá para usar para tudo. Uma leitura de um livro, dá para estudo, gravação de vídeo, lives, dá para você usar em postagem, dá para usar na vida, para desenvolver alguma coisa na tua vida. É muito interessante, é um mundo ao qual eu não conhecia. Eu sempre digo que dentro do nosso mundo, nós temos vários outros mundos. Então, dentro desse aqui, do nosso, existe um que é o mapa mental e vamos começar a falar dele hoje. Obrigada, Rodrigo, Úrsula, Jéssica, Ana. Oi, tudo bem? Tô esperando aqui. A Liz vem hoje. Ela falou para mim que ela estava passando batom. Aí já chegou. E a gente já vai começar. Estou muito animada. Bate-papo sensacional. Já está entrando aqui, gente. E muito obrigada já presença de vocês. Olá! Oi, querida. Peraí que ainda não apareceu. Aqui tá aparecendo. Ok. Olá, Carolina. Não sei se vocês já estão vendo aí, ainda não estou vendo a Liz. Ah, é, eu Mas, consigo Liz, te ver. Eu tô te Liz, vendo. muito obrigada por você estar aqui conosco. Ah, Estou como ela é. Outro ok, dia eu voltou. também fiz uma live aqui, voltou? Outro dia eu Voltou. também fiz uma live em que o meu filho também apareceu pequenininho. E faz parte, né? A gente está em casa, fazendo as coisas em casa. Uhum. Então, nem sempre as coisas são do jeito que a gente planeja, né? Mas o importante Verdade. é estarmos aqui. Isso Hoje mesmo. vamos falar sobre mapas mentais. Hum, Vamos fazer uma abordagem em determinadas áreas, mas mapas mentais eles podem ser utilizados em todas as áreas da sua vida. Eu, assim, para quem não me conhece aqui, eu sou a Natasha, porque existem pessoas que vêm de várias outras pessoas que, aliás, que vêm do seu público, né? Eu sou Natasha, sou advogada, também sou engenheira, auditora e professora. A minha grande paixão, que eu falo, propago hoje muito é compliance, sistemas de gestão de suborno. E o que isso tem a ver com mapa mental? Muito. Mapa mental é para a vida, gente. Vou deixar a Alice se apresentar aqui e a gente começa a bater papo. isso mesmo. Natasha, se quiser, pode fixar o tema da nossa conversa para Ah, é quem for verdade. entrando. Não sei se eu coloquei assim, mapas Verdade. mentais sobre compliance. Não sei se é muito pouco. Fala. É, Aí é só eu vou botar clicar. aqui. Ótimo. Colocar risco, vou Então, botar. Pode falar. para quem não me conhece, né, meu nome é Liz Kimura, como a Natasha gentilmente já me apresentou. Eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais, né, aqui ao meu redor tem alguns deles. E hoje estou muito ansiosa de poder conversar aqui com a Natasha sobre um mapa mental que nós construímos juntas sobre esse tema de compliance, né, de risco, sobre ciente suborno. Eu achei incrível aquela experiência, Natasha. E gratidão pela oportunidade de hoje. Foi muito bom mesmo. Para fixar aqui, é só eu clicar, né? Para fixar. Então, Eu não você estou conseguindo clica, fixar. acho que 2 vezes nesse Isso. post, Ah, aí agora vai foi. aparecer a opção de isso. Entendi. Agora, assim, quem chegar Entendi. mais tarde também pode saber do que nós Você estamos pode ver. conversando. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho para gente, que é uma história bonita, né? Inclusive, o mundo são feitos de histórias, eu acho que é bastante Opa, eu acho que importante. apertei Como é alguma que. coisa aqui. Sim, Tá ouvindo? agora sim. Tá ouvindo? Ok. Como é Uhum. que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história, de uma forma sucinta, né? Como que você entrou nos mapas mentais e o que que um mapa mental, em que áreas
que a gente pode atuar com mapas mentais, porque eu acho que com base nisso a gente pode relacionar, a gente vai ver aqui riscos, compliance, N outras coisas. Mostrar que explicar que o mapa mental pode ser usado para quê? Nossa, bem, eu, como a Natasha, né, eu sou apenas bacharel em Direito. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que quando a gente consegue se formar na faculdade de Direito, já nos chamam de advogados, né? E eu falo assim, não, eu sou apenas bacharel. Para ser advogado, você tem que prestar o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e passar nesse exame, né? Então, eu comecei a cursar a Faculdade de Direito aqui em São Paulo, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e o primeiro ano foi fascinante, sabe? Direito com D maiúsculo, justiça com J maiúsculo. Aí conforme fui indo o segundo, terceiro, quarto ano, eu comecei a perceber que acho que isso daqui não é a minha praia. E quando foi o último ano da faculdade, que eu assim, tomei coragem, eu falei, não, agora eu vou largar. Digamos que ninguém te deixa fazer uma coisa dessa, né, no último ano, né? Se você tivesse decidido antes, né, uma coisa, mas agora na reta final você se forma e depois faz o que você quiser. E foi quando me apresentaram essa técnica dos mapas mentais, que é basicamente um formato visual, gráfico, né, não linear de organização de informações, em que trabalha com os dois lados do cérebro, com o seu lado emocional e o seu lado racional, lógico, e com isso, assim, esse inclusive é o primeiro mapa que eu vi na minha vida, que eu achei, assim, totalmente assim, estranho, porque, imagine, eu estudando direito, aí me apresentam uma anotação toda coloridinha, cheio de desenhos, e vai falar que isso vai me ajudar a estudar. Eu falei, olha, eu assim, tive uma primeira péssima impressão, porque eu falei, apesar da minha altura, eu já sou gente grande, já passei dessa fase das canetinhas coloridas. Mas não é que utilizando todo dia para todas as aulas, em todas as matérias, eu cheguei a tirar um 10 numa prova oral de direito civil em direito de família, tirei um diploma no final do ano, passei da primeira fase da OAB sem ter estudado absolutamente nada, apenas com o que eu lembrava dos meus mapas mentais. Então eu falei, esse negócio acho que funciona, né? Tá funcionando. E eu testei essa técnica nas mais diferentes situações. E depois de 5 anos usando assim diariamente para trabalhar, para estudar, para conseguir uma vaga de bolsista no Japão, para tantas situações que eu falei, agora acho que eu quero me profissionalizar no assunto. Então, até para trabalhar de maneira ética dentro desse mercado, eu fui procurar o criador da técnica, o Tony Buzan, e com isso, lá nos Estados Unidos, em Palm Beach, na Flórida, tinha um processo assim, de certificação de uma semana. Então, lá fui eu, há 20 anos atrás, tirar minha primeira certificação e comecei então a ministrar os treinamentos de mapas mentais aqui no Brasil. Então, isso daí para dar meio que uma resumida em 25 anos de trajetória. E eu posso dizer que assim, eu conhecia alguma coisa de mapa mental, né? Mas eu também achava que era um bando de desenho que, enfim, eu tinha a mesma impressão mais ou menos como você, que eu falei, gente, esse povo ficar botando esses desenhos aí, e eu utilizava sempre os meus resumos, sempre usei muita técnica de memorização, mas não só da lembrança visual, daquela memorização visual, que sempre me ajudou muito. Quando eu conheci a Liz Kimura, que foi através do ecossistema, uma comunidade a qual a gente faz parte, né, do João Rios, fazia os encontros do ecossistema, que a gente tem pelo menos um encontro por mês de 4, 5, 6 horas seguidas, ela fazia os resumos disso, eu falava, gente, o que é isso? É um bando de desenho que eu não entendia nada, assim, eu falei, gente, mas é uma loucura esse negócio aqui. Até que um dia eu assisti uma live da Liz, né, e comecei a ver, eu falei, gente, eu acho que é muito interessante isso. Eu comecei a ver que era diferente daquilo que eu achava. Eu não tinha, não era nenhum preconceito nem nada, não tinha preconceito realmente. Eu só achava que era um monte de coisa colorida. Eu falei, gente, aquilo lá não serve nada para mim. Porque eu via e aquilo lá não servia para mim, eu não entendia, né? Até que eu fui ver que aquilo lá é muito voltado a cada um fazer o seu, né? Que aquilo até, inclusive,
eu entendo, a Liz vai falar melhor, que o fato de você estar fazendo, ou dá para fazer à mão, como dá para fazer pelos aplicativos, a gente vai falar sobre isso, né? Pelo computador, isso você vai desenvolvendo, você vai gravando e já é a forma de você gravando. Depois você visualiza aquilo, que a Liz também vai explicar, a parte cerebral, né? Você visualiza aquilo, você vai lembrando. Qual que é o meu intuito? Estou fazendo o curso da Liz, o meu intuito é fazer, às vezes, esses esquemas dos mapas mentais para livros, né? Porque eu gosto de ler, de estudar bastante, e também para as gravações dos meus vídeos. Eu, inclusive, estou fazendo um curso, que vai ser um curso gratuito sobre a sistema de gestão de suborno, e eu estou usando os mapas mentais, porque é um curso que ele tem muita informação e muitos termos, muitas coisas, não que eu não lembre dos termos, mas às vezes são muitos pontos para você lembrar, para falar em cada requisito da norma. É muita coisa para você lembrar, que conforme, às vezes você pode esquecendo, e às vezes eu fazia isso, eu ia fazer alguma coisa, algum vídeo, eu gravava muitos vídeos, às vezes 20 vezes o mesmo vídeo, porque eu fazia o script na minha cabeça, da ordem, de começo ao fim, e quando você começa a gravar, às vezes você se perde algum ponto, e não ficava legal você voltar, né? Aí o que eu fazia? Começava a gravar de novo. Ia. E eu posso te dizer como exemplo, eu estou fazendo os vídeos para o meu curso uma vez só. Eu não tenho gravado mais que uma vez. Uma vez. Juro a você de coração. É uma vez só, porque eu faço mapa mental, tá ali, eu vou usando ele, então eu vou seguindo aquilo lá e tá tudo certo, não falta nada, não esqueço de nada. Entendeu? É simplesmente sensacional. Eu estou apaixonada. Ai, que legal! Eu fico muito feliz, porque eu costumo dizer que Liz Kimura não é peixaria, é escola de pescar, né? Então, quando eu dei muitas aulas, palestras em cursinho preparatório para concurso público, tinha pessoas que falavam, Liz, me vende o mapa pronto. Eu pensava assim, eu falei, mas na realidade, quando você constrói o mapa mental, você trabalha com essas habilidades cognitivas, né? Entre o que é parecido, o que é diferente, o que está contido dentro do que, né? O que é macro, o que é micro. Então, quando você monta o mapa mental, você estabelece o seu processo de aprendizagem sobre aquele conteúdo. Então, parece assim, né? Algo mágico, mas assim, é tão simples, né? Não tem nada de complexo, porque é tudo que a gente já sabe, é tudo que a gente já faz, só que você apenas muda um pouquinho, né? Como organizar essas informações, e é incrível, isso muda tudo, né? Ele te dá clareza da informação. Por isso que eu também, né, comecei com esses meus pré-conceitos sobre a técnica, mas toda vez que eu coloquei a técnica à prova, eu falava assim, meu Deus, não é que isso funciona? Então, no YouTube, eu tenho até subido mais vídeos em que eu falo das infinitas aplicações do mapa mental, né? Então, por exemplo, eu penso, nossa, quanta honra! Olha só a querida Flávia Cobal, uma super coach. Ai, muito honrada com a sua presença, Flávia. Então, assim, dá para, sabe, diversas profissões, né? Desde advogados. Eu tenho, inclusive, uma live para agendar com uma que hoje já é professora de direito, mas quando ela teve contato comigo pela primeira vez, ela estava assim, ainda estudante de direito, e se não me engano, ela atendia acho que uma meia dúzia de advogados. Então, o que acontece? Pedia para a estagiária, faz isso, faz aquilo, faz isso, não sei o quê. Aí chegou uma hora que ela pegou uma folha 3 e ela montou o mapa mental. Infelizmente, a expressão quer que eu desenhe virou uma coisa pejorativa, mas muito pelo contrário, quando a gente desenha, ele fica muito mais claro para as pessoas compreenderem. Era humanamente impossível, né? Então, eu percebo assim que o mapa mental é basicamente um formato para organizar conteúdo.
né? E há muitos anos atrás eu comecei com esse conteúdo de direito. E Ali, foi estão incrível. falando que você não está aparecendo, ó. Jura Vamos que fazer assim, por vamos fazer quê? o seguinte, eu vou tirar, você entra novamente? Combinado. Tá bom. Tá, então só um instantinho, gente, não saiam daí. Eu vou tirar, ela já entra novamente. Para mim também estava com problema aqui, por isso que eu perguntei, mas ela viu que ela estava me vendo, né? Eu falei, deve ser minha internet, deve ser alguma coisa. E vê-la faz toda a diferença, sem dúvida, né? Vou esperar ela voltar aqui, que esse desenvolvimento do mapa mental, gente, eu vou dizer, tem sido sensacional para mim. Nossa, eu ainda não consegui parar para fazer um de livros que eu quero fazer, né? Mas eu estou fazendo o meu curso. Aliás, quem quiser, quem está aqui, quiser fazer o curso, é um curso gratuito sobre a ISO 37001. Vai ficar sensacional e eu estou usando os mapas mentais para fazer as gravações, para não esquecer, né, de nenhum termo para falar, porque os conteúdos são extensos. Horas de aula, então a gente aproveitar. Aí, agora tá. Deu certo? Oba! Deu. Oba. Eu costumo dizer que eu adoro tecnologia. Quando funciona. Então, Ah, é às verdade. vezes é desafiador. Ai, Exatamente. e semana passada eu achei incrível quando nós marcamos aqui uma aula sobre compliance, né? E nós fomos construindo um mapa mental, né, Nossa, sobre o sensacional. assunto. Né? Incrível que a Natasha já tinha desenhado um mapa mental com uma clareza das Mas ideias da sequência. uma coisinha pequenininha perto do que você fez. Realmente, para você ver que você desenvolve na técnica, né? Que eu ainda assisti a aula básica da Lisa, agora comecei o curso mais completo. Você vê que você pensa de uma forma simples e já ajuda muito. Imagina conforme você for desenvolvimento, a técnica, porque ela te faz ter um concatenamento das ideias, né? E você consegue ali colocar as ideias. Eu enxergo o mapa mental como uma árvore, né? Você vai me dizer Uhum. se da forma como eu enxergo, é uma árvore que a gente tem o centro, aquele tronco, aquele forte, aí você vai ter nos caules e as ramificações, né? E fazendo a árvore. Eu enxergo o mapa mental como isso. Então, tudo aquilo compõe e é uma forma, como você vê ali os desenhos, é uma forma que realmente você grava. Para quem quer estudar, gente, é uma forma sensacional. Como eu falando, eu quero fazer para livros, para os cursos, para vídeos e para tudo. E para quem quiser estudar para concurso ou estudar para prova, para qualquer coisa. Nossa, um mestrado, eu acho que quem às vezes tem uma dificuldade grande, que é muito volume de informações no Isso mestrado, mesmo. sem dúvida, com o mapa mental, a vida é outra, é muito mais simples. Não, tanto é que eu falo que, nossa, acho que todo ser humano, né, devia ter o direito de aprender É a fazer verdade. mapas mentais, né, da mesma maneira que a gente, né, tem o direito de educação, né, a educação básica. Então, porque o que acontece? Durante a nossa carreira aí escolar, o que acontece? A gente aprende muito a o que estudar, né, mas Uhum. como estudar que é a É grande verdade. questão. E hoje, do jeito que a tecnologia evoluiu, por exemplo, antigamente nós tínhamos tipo bibliotecas residenciais, né? Então eu lembro Uhum. de A Barça ter em casa já. Barça, né? A Enciclopédia do Estudante, Delta Larousse. Eu falei assim, gente, né, Hum, essas são coisas que a gente tinha em casa para é poder, verdade. né, consultar informações, né? E hoje não, hoje você tecla tudo na internet. Então, conteúdo, informações tem ao monte. A questão é como aprender, como organizar e concatenar essas ideias. Por isso que o mapa mental, ele sempre vai partir de um tema central. E a partir Aí eu vou, desse se eu tema só. central, claro. O que você vai falar, inclusive que vai de encontro à pergunta da Jéssica aqui, que ela Hum, quer entender os conceitos para fazer uma apresentação no trabalho. Sensacional você usar isso. perfeito. Sem dúvida vai facilitar, inclusive, para quem quer desenvolver. Olha, vou te dizendo mais, desenvolver na parte de oratória, para apresentações, para você ir lá na frente de um palco, de um público que seja duas pessoas, uma pessoa, que é o público. Você está ali, Uhum. sem dúvida, se você desenvolver um mapa mental, você vai te trazer confiança para fazer uma apresentação. Isso mesmo, porque o próprio formato do mapa Uhum, mental, você começa pelo tema central. Então, o uhum, formato dele já te estimula um olhar focado.
né? Porque o que acontece? Uma história, né, lembra outra, que lembra outra, que lembra outra, e por que a gente está falando disso mesmo? Peraí, volta, vamos lá, volta. E aí, conforme a gente vai voltando, opa, tá aqui, esse é o tema. Então, É a isso gente que não se muitas vezes eu perde. me perdia. É isso que eu ia gravar em vídeo. Você fala, eu estou fazendo meu curso e usando mapa. Você fala, mas você não tem conhecimento? Você não faz auditoria nisso? Você já não está cansada de falar sobre isso? Sim. Só que quando você vai pegar e começa a explicar, daí você começa e você fala, daí você vai para lá, daí você fala, o que eu estava falando aqui mesmo? Porque uma coisa realmente puxa a outra e às vezes você se empolga em determinado ponto e você esquece de outro ponto. É o que acontece quando a gente vai contar uma história para alguém. A história que você viveu, às vezes você se perde no meio dela. É mentira? Não, não é mentira, mas a gente se perde às vezes na história. O nosso cérebro é assim, né? Pois é, por Então, isso. realmente, o mapa, você não se perde. Não, eu lembro na faculdade de É Direito isso aí. que eu pensava assim, nossa, eu acho que foram na sala dos professores e simplesmente laçaram um professor. Você pode dar uma aula sobre tal tema na sala tal? Então, sabe quando a pessoa tem muito conteúdo, tem muito Sim, conhecimento, mas sim. para você transmitir essas É, informações, essas ideias, ajuda. é importante concatenar as ideias É. primeiro, né? Senão, Então, eu começo da ideia central, por exemplo, a gente utilizou no nosso caso, que a gente fez o mapa, a gente botou o tema compliance. A gente isso colocou mesmo. no centro dele compliance. Aí Uhum. depois a gente foi partindo dos pontos principais, né? O que é? Qual a definição de compliance? Então a gente colocou lá. Aí a gente foi trazendo, então, o segundo ponto, a definição. Aí foi trazendo os pontos principais da definição de compliance. Depois a gente foi para a parte histórica, né? Falamos Uhum. das histórias de compliance. No caso nosso, a gente viu que ficava interessante colocar a história, aonde foi surgindo, né? E legislações, datas, o que foi aplicado. Aí a gente foi indo as ramificações, né? E assim foi indo. Então você vai começando a sua ideia até você finalizar ela. E você vai fazendo as ramificações, né? Isso, por isso que a partir desse tema central, que no nosso Uhum, caso foi compliance, uhum. ahn, eu tenho assim várias estratégias para investigar informação. Uma das que eu Isso é mais bom falar. gosto é aquele 5W2Hs. Então, quem que foi que perguntou lá sobre a apresentação do trabalho, A né? Jéssica. A Jéssica, a dica é faça essas 7 perguntas, né? Os 5 Ws e os 2 Hs, que é o what, why, when, where, who, how e how much. Então, quando você pergunta o que, quando, onde, por quê, quem, como e quanto custa, você reúne todas as informações necessárias. Aí é uma questão de, tipo, isso daí pode ser a sua estrutura, né, de buscar informações, e aí você define uma sequência lógica desse conteúdo. Sem Então, dúvida. foi muito interessante porque ano passado eu já cheguei a receber um convite para dar uma palestra sobre mapas mentais e pediram que, se possível, desse uma pincelada em compliance, né? E eu, compliance. Aí eu comecei a ver que essa questão tem sido assim, uma grande demanda, né? As pessoas têm buscado, e eu fiquei surpresa de como várias empresas utilizam essas políticas, né, de compliance. Então foi assim, como eu diria, a sincronicidade do universo ter tido essa oportunidade de conhecer a Natasha, que é especialista nisso. Então, o que nós fizemos? Está inclusive já no meu canal do YouTube. E então é só entrar lá, YouTube, Liz Kimura, e procurar por compliance. Tem lá um vídeo que nós gravamos. Então, o que nós fizemos? A gente compartilhou, eu compartilhei a tela com o software, né? Um software livre, gratuito, que se chama FreeMind. E aí, como a Natasha comentou, eu escrevi no centro, compliance. Aí, conforme ela foi explicando sobre a origem, sobre o histórico, então a palavra-chave que nós escolhemos foi histórico. Então, dentro do tema central, o primeiro nível de informação, porque o Tony Buzan, ele se inspirou muito na natureza. Então, tudo que é natural,
ele naturalmente flui. Então, é exatamente isso, a ideia de um tronco de uma árvore, que aí ele bifurca, vai ficando mais fininho, bifurca, vai ficando mais fininho. Então, visualmente, a gente parte de um tema central e divide em categorias de informações, né? E a partir de cada categoria, a gente vai hierarquizando esse conteúdo, sendo que é mais importante, mais relevante, macro, genérico, fica próximo do centro. E o que é detalhe vai ficando longe do centro. Então, visualmente, a gente bate o olho, conforme a posição em que aquela informação está localizada, você já sabe o quão relevante aquele conteúdo ou um simples detalhe. Né? Então, conforme a Natasha foi explicando que isso surgiu lá nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Valores, então, como que no mapa mental a gente hierarquiza essas informações? A partir do tema compliance, do tronco principal, né, da principal categoria de informação histórico, a gente podia usar o critério cronológico, o critério de localização, por isso que eu gosto muito daqueles 5W2Hs e tentar organizar assim de maneira lógica, usando assim padrões, coerência, porque isso faz muito sentido para o cérebro. Né? Então, se a gente falou lá dos Estados Unidos, então qual foi, né, o outro país, né, até a gente chegar no Brasil? Então, tipo, a organização, nós aqui no Ocidente, normalmente nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, usar essas coisas básicas que todos nós conhecemos para então ir hierarquizando e organizando essas informações. Né? Então, e a gente até criou uma ramificação escrito glossário. Porque achei sensacional isso. Não é? Porque, assim, para quem é do universo, assim, jurídico, né, que entende sobre compliance, que entende inglês, por exemplo, tá claro. Mas a internet é livre, né? Então, vai que alguma pessoa que, tipo, caiu de paraquedas, assim, o que é isso? Então, a gente colocou lá uma ramificação só sobre glossário, que ela explicou o que é mitigação, né, o que é compliance, né, to comply. Então, eu amei construir esse mapa mental, achei incrível, aprendi um monte, gratidão pela aula. Foi sensacional. E foi tempo, né? A gente Nossa, acabou gastando horas fazendo. Não, e do jeito que a gente fala, eu bebo água, não é que eu esqueci de buscar minha caneca, eu falei para minha filha, traz uma caneca para mamãe. Aí ela me trouxe a caneca dela. Eu falei assim, tá bom, gratidão por emprestar para a mamãe, porque essa é outra coisa, né? Como nós somos mães, acho que poder ajudar nossos filhos a aprender, a estudar, né, a não sofrer tanto quanto nós sofremos. Então, eu digo que eu sou suspeita, porque essa técnica realmente serve para qualquer coisa. Né? Então, você pode aprender o que você quiser. Olha só, gratidão para minha querida May. A May é uma grande amiga, ela também foi bolsista no Japão como eu, né? Só que ela é mais engajada. Então, ela chegou a assumir a presidência da ACBEX, da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas, no Japão, e essa foi ou melhor, foi um dos lugares que eu apliquei muito os mapas mentais, porque existem diferentes órgãos que oferecem bolsas de estudo. E aí, uma vez, numa cerimônia de abertura, que a gente tem um evento chamado Koshukai, que é um seminário preparatório para futuros bolsistas, que é a mesma coisa que você estudar um curso. Por exemplo, esse daqui que a Natasha está gravando sobre a ISO 37001. 37001. Né? Então, olha só, quantos conteúdos que dá para a gente aprender, entender, né, a lógica dessas informações e como cada um desses conteúdos o que um detalhe tem a ver com outro detalhe, né? O que um detalhe tem a ver com todo, né? Como que essas informações todas se amarram. Então, por exemplo, a May, ela é uma grande amiga, né? Que ela toca um instrumento musical japonês chamado koto, que parece um instrumento de cordas gigante, né, e ela vai dedilhando, né, com tipo umas unhas especiais, e aí ela
ou montou um mapa mental para memorizar a sequência da música em japonês. Sensacional. Então eu falei, nossa, quanta informação que tinha aqui, né? Então assim, a gente pode estudar idiomas, né? Pode estudar aqui direito, fazer análise de casos. Eu tive uma vez um escritório de advocacia aqui em São Paulo, que eles falaram assim, Liz, era assim, tanto o pai advogado como o filho advogado, os dois já tinham feito o curso comigo, e eles entraram em contato falando, Liz, a gente está 4 anos juntando dados, juntando provas, juntando informações, só que agora, assim, é tanta informação que a gente está precisando de ajuda, a gente não está conseguindo enxergar como construir esse mapa mental. E aí eu prestei um serviço de consultoria, que eu ia até o escritório, então a gente, assim, na sala de reunião, projetava no telão o software de mapa mental, e eu ia conversando com eles, a mesma coisa, a conversa que eu tive com você, sobre compliance. E aí, conforme eles foram explicando sobre o caso, então eu ia fazendo perguntas e a gente ia organizando, categorizando informações, hierarquizando, né? E a hora que a gente tinha aquele mapa mental gigantesco pronto, eu falei, eu só tinha visto esse tipo de coisa em filme. Esse tipo de gente existe. Eu assim, porque eles encontraram um modelo de negócios de sucesso. Só que assim, é um modelo de negócio criminoso. Então, assim, aquele modelo deu tão certo que eles estavam repetindo aquele modelo de negócio em outro município. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu só vi essas coisas em filme. Eu falava, nossa, então... e aí eles falaram assim, Liz, na delegacia não tem, assim, tipo, telão, projetor pra gente mostrar. Então, nós construímos um mapa mental enorme, com fotos, com imagens, né? Com toda essa categorização de informações, e eles imprimiram numa folha gigantesca e levaram, e eu tô assim, né, nessa ansiedade de acompanhar o processo para saber o desfecho, porque eu falei, que coisa incrível. Então, é aquilo, mapa mental você pode aprender qualquer informação em qualquer idioma. E uma coisa que a Jéssica aí perguntou também, cores. Existe uma regra de cores, uma hierarquia de cores? Como é que eu aplico as cores no mapa mental? Você tem alguma dica? Eu sei que de uma sensacional, que é do amarelo, né? Eu sei que não deve usar, que é o amarelo. Mas até uma dúvida minha também. Existe algo que eu devo, assim, botar uma cor, determinada coisa, assunto que seja mais relevante, botar uma cor mais forte, enfim, tem isso? Então, que a Natasha já se inscreveu nessa próxima turma do Deve curso estar online. Na aula dela, né? Mas eu ainda então, não lá no curso, a gente vai ter uma das aulas ao vivo. Eu mostro aplicações do mapas mentais com diferentes formas de codificar as cores. Então, por exemplo, numa negociação, você pode analisar um contrato e escolher 3 cores. Uma cor porque é negociável, uma segunda cor porque não é negociável, e uma terceira cor que tanto faz. Então, pode até ser em uma negociação de contratos, eu posso fazer um mapa mental, tipo uma regra para negociação de contratos, aí boto lá o que é negociável ou não. Gente, ó, e a ética e o compliance aí? Já puxamos para o compliance. Porque você bota ainda as regrinhas aí do que pode e que não pode. Isso mesmo, Sim, né? não, tá Então, vendo? e às vezes assim, você, por exemplo, num escritório de advocacia, você vai com outro advogado para uma reunião. E aí já pode deixar pré-determinado algumas cores do tipo o que eu concordo, o que eu discordo. Então, num código de cores, conforme as anotações estão sendo feitas, você já sabe a opinião do outro, sem ter que verbalizar. Sim. Né? Existem outras situações, por exemplo, você utilizar... Gente, vocês prestaram atenção nisso? Você utilizar como plano de ação o que é urgente, colocar em vermelho, o que é não urgente em azul. Então, você pode usar esse tipo de codificação. Eu já vi mapa mental para, por exemplo, entrevista de emprego. Uma vez meu irmão... Olha, gente, para quem quiser fazer uma entrevista de emprego e for fazer... O meu irmão, ele estava abrindo uma empresa de telemarketing e ele quis, então, contratar uma empresa para fazer as entrevistas. Mas eu falei, olha, no final, você que vai contratar, você que vai ter que decidir. Não, mas eu não sei o que perguntar. Eu falei, ó,
vem cá. Aí eu peguei, Para o tipo, desenhei. contratador, inclusive, não só para quem for ser entrevistado, o entrevistador também. Isso mesmo, porque o que acontece? Você tem informações, as pessoas não são, como se dizem, robôs, para você Uhum, comparar sem elas, dúvida. né, e tomar uma decisão simples, né? São várias variáveis mais complexas para você analisar e comparar que acabam assim, como você fazer uma equivalência entre os diferentes pesos e medidas. Então, uma das dicas é desenhar um mapa mental com informações frias, informações objetivas com cores Uhum. frias e informações subjetivas com cores quentes. Então, por exemplo, o nome da Olha lá, pessoa, hein? o contato, o histórico acadêmico, o histórico profissional, isso são informações objetivas, né? Então, ou a pessoa estudou naquele lugar, ou ela não estudou, ela trabalhou naquele lugar, ou ela não trabalhou. Então, isso são informações objetivas. Então, para isso, você pode utilizar cores frias. Agora, uhum, talentos, habilidades, como se diz, domínio de idiomas, né? Inglês fluente. Às vezes isso é muito subjetivo, né? Então você pode colocar em cores quentes. Então essa questão de aparência, de habilidades, né? Conhecimentos, então todas essas coisas, né? Que são subjetivas, você pode usar um outro critério de cores que seriam cores quentes. Deixa eu Até a ver. Terezinha aqui perguntou: posso então Isso. utilizar cores para as atividades pessoal e atividades profissionais? Yes, com certeza, Terezinha. Eu lembro de uma aluna que a gente foi fazer, por exemplo, um exercício de Tipo, planejamento desenvolva semanal. uma paleta de cores? Então, você pode desenvolver, por isso que, assim, é importante ter muitas cores, né? E aí, conforme o Olha, gente, tema, básico, básico. Papel A4, tá? A gente está falando de papel, tá? Vamos falar papel. Papel A4 e muita canetinha. Eu gosto de caneta, né? Tem gente que pode gostar de giz de cera, lápis, de cor, isso né? Mas eu mesmo. acho que é uma forma fácil a canetinha. Aí quem falar, eu sei que tem umas canetas, a dica de falar de caneta que apaga. Se não apagar, gente, uma coisa que ajuda também, aquele marca-texto, não, aquele apagador Branquinho. em fita, mas em fita. E Isso, daí é tem aí. melhor também. E Como funciona. O outro funciona, mas o fita é mais rápido, né? Então, eu também gosto muito de utilizar canetas hidrográficas. Aí o que Uhum. acontece? Às vezes ela não desliza direito em determinados tipos de fitas. Então, o que que eu comecei a fazer? Sabe aquela etiqueta Pimaco? Que a gente, assim, tipo, às vezes Também, verdade, usa para etiqueta. imprimir e, Melhor assim, ainda. aquele cantinho que fica sobrando. Então, eu Isso. andava com etiqueta Pimaco e uma tesourinha. Porque aí eu recortava no Ah, tamanho e verdade. grudava e escrevia Mais assim, e aí prático, melhor ainda. ficava assim, como se, né, Então, não tivesse papel nenhum erro. A4, que é branco, né? O ideal é ser branco, Isso, sem canetinha pauta. hidrográfica, Uhum, sem pauta, né? Canetinha hidrográfica e etiqueta branca, né? Pode ser isso. qualquer uma para você colocar se errar. Sensacional. E Com isso você corrigir. pode começar a fazer. Se quiser, também tem alguns aplicativos, algumas plataformas que fazem Isso. gratuitas, né? Mas alguns têm um número que você pode fazer por mês, né? Uhum. E outro que você indica que é o FreeMind, que daí você pode usar sempre, não tem limitação, né? Ele já Porque você nasceu tem que entender o grátis. seguinte: a gente gostando disso, você vai querer usar para tudo. Então você vai fazer mais que três por mês. Com certeza. Então, dessa aluna, quando a gente fez o planejamento semanal, você pode utilizar diferentes critérios. Por exemplo, Olha lá, entendi. O um planejamento deles semanal. pode utilizar por sequência cronológica. Então, você escreve no centro planejamento semanal, né, desenha aí, Uhum. por exemplo, um calendário e utiliza lá cada uma das ramificações um dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, o código de cores, ela utilizou nos papéis exercidos. Então, tudo que era pessoal, ela fazia na cor preferida dela. Tudo que era do trabalho, ela usou a cor do logo da empresa que ela trabalha. E aí, ela também fazia trabalho voluntário, que no caso era Rotary. Então, ela usou o azul, né, para anotar as informações que ela fazia nesse trabalho voluntário.
Assim, a hora que terminou, ela bateu o olho e pelo código de cores, ela falou, meu, eu passo a semana toda fazendo coisas do Rotary, 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 e um dia da semana, olha, eu tenho uma atividade com a minha família. Isso aqui está desequilibrado. Então, assim, quando ela Gente, percorria pelos dias, ela não percebia esse desequilíbrio. E quando a gente olhou, nossa, só via azul, azul, azul. Assim, eu amo trabalho voluntário, sempre, né, atuei mais na colônia japonesa, mas, assim, é necessário ter um equilíbrio. E até então ela sem não dúvida. tinha percebido, né? Então, por esse código de cores, ela viu que estava desequilibrada. Então, realmente, Olha, quando eu faço reunião com cliente, fornecedores, muitas das vezes eu uso como código de cores, me orientando pela cor do logo de cada um. Então, por exemplo, o logo da minha empresa, eu uso o púrpura, o roxo, né, que é a cor da transmutação, né? Porque eu falo, a gente sai do tradicional linear para o mapa mental. Então, essa transmutação, então, eu gosto da cor roxa. E aí, quando o outro. Aí eu vejo, normalmente a gente troca cartões de visita, né? Ou então eu fico olhando onde tem o logo da empresa, ou, por exemplo, você normalmente vai fazer reunião com alguém que você já tem um mínimo de ideia, né? De com quem que uhum. você vai fazer a reunião. Aí entra na internet, dá uma olhadinha qual que é a cor do site, e no site da empresa, e aí eu uso. Então, o que eu falo na cor da minha empresa, o que o cliente ou fornecedor fala na cor dele. Então, dessa maneira eu sei quem falou, o que falou, em que sequência que foi dita. Então, Então, o até código de ao cores, invés de fazer uma ata de reunião, né, você vai fazendo um mapa mental durante a reunião. isso, porque o mapa mental pode servir desde a pauta da reunião, e aí, conforme a gente vai se orientando pela pauta, o que for decidido, você vai anotando, com isso fazer como se diz, a ata, e já montar um plano de ação. Quem vai ficar responsável do quê, prazos, então você já tem tudo no mesmo mapa mental. Pauta, ata e plano de ação. Gente, sensacional. Realmente é um mundo, né? Ó, resumo de livro, estudo para prova, para mestrado, para desenvolver a sua tese, né? Seu Uhum, TCC, trabalho porque de conclusão você de começa a curso. organizar esse conteúdo no mapa mental. Então, no começo, eu vejo assim, o início do TCC tá assim, mega detalhado, tá cheio de informação. Aí vai acabando energia. Então, assim, o final, você vê que não tem muitos detalhes, ele tá superficial. Então, quando a gente anota no mapa mental, você Uhum. percebe esse desequilíbrio. De um lado, com muitos detalhes, né, com informações aprofundadas, e do outro, assim, tipo, ficou superficial porque já acabou a energia, aí a pessoa não se Verdade. aprofundou. Então, você Olha, olha olha, nitidamente. fantástico, gente. Sensacional, gente. Aí, que mais? Para cursos, igual eu tô fazendo gravações de vídeo. Você vai fazer a gravação de vídeo? Você está aqui, gente, vai fazer uma live. Você pode fazer um mapa mental para ter um roteiro. Você vai gravar um vídeo, quem tem dificuldade. Uma coisa que eu digo para vocês: tem dificuldade para gravar vídeo? Eu tinha muita. Agora já tô Todos perdendo isso. nós. Faça live. Grava vídeo, faça live. Eu acho que eu me desenvolvi mais fazendo live até do que tentando gravar 500 vezes os vídeos. Você fala, o vídeo, tem uma amiga minha falou, o vídeo eu posso editar depois, cortar depois. Não é a mesma coisa. A live você vai se soltando mais, você vai se acostumando com a sua imagem no vídeo, que é diferente do Uhum, presencial. Então você pode fazer um mapa mental, pode fazer um mapa mental para uma entrevista de emprego, ser entrevistador e ser entrevistado, para fazer uma reunião, para desenvolver um uhum, projeto, para fazer um TCC, para fazer tudo, para fazer um planejamento semanal, um planejamento mensal, que você falou, descobrir quanto do tempo, é importante, gente, quanto do tempo você está gastando na sua vida com as coisas. Às vezes a gente acha que é muito mais com uma área, às vezes a gente descobre que é com outra. Vamos ver que tem mais uhum. a pergunta, para não acabar. É que eu É. estou fazendo um resumo para quem chegou agora, né? O mapa mental Uhum. pode ser usado para tudo. E ele é um facilitador de vida. Eu acho que você consegue desenvolver melhor as atividades de uma forma mais rápida, mais prática e gravar mais. O mapa Uhum. tem muitas ramificações, como é a sequência que devo pensar, indo do centro para as extremidades.
Isso mesmo. Então, a vantagem do mapa é assim, o importante é registrar o conteúdo. E aí, Uhum. a vantagem de usar em software é que você pode clicar, arrastar, mudar, copiar, colar. Então, e essa análise a hora que você tem a visão do todo, eu lembro de um mapa mental que tipo, tinha um subnível que se repetia em todas as categorias de informações. Na hora que terminei, eu olhei e falei, olha, isso daqui na realidade não é uma informação secundária, ela é tão importante quanto as outras categorias de informação, Hum. só que ela se correlaciona em todas elas. Então, eu abri uma outra ramificação de primeiro nível Uhum. com aquela mesma informação. Então, Então, eu parto do assunto central, por exemplo, uhum, semana, né? Vamos falar de uma coisa bem simples para as pessoas entenderem. Meu planejamento semanal, minha semana. Aí eu coloco, por exemplo, os dias da semana que são o próximo assunto que é principal, né? Junto com os principais. Então eu coloquei os dias da semana. Aí dentro do dia, por exemplo, da segunda-feira, domingo, não, segunda-feira que tem mais trabalho. Aí eu vou colocar, posso fazer atividades, exemplo, manhã, tarde, noite, seria mais uma outra categoria. Aí dentro da minha manhã colocar aí as cores, né? Se for pessoal, profissional e desenvolver aquilo. Então eu coloco o assunto, tipo reunião, aula, Instagram, sei lá, postagem. Aí depois mais uma outra ramificação que eu vou fazer. Mais ou uhum. menos nesse sentido, para as pessoas Porque entenderem, né? se for para utilizar a Hum. sequência cronológica, então sim, né? O nível Isso, 1 de eu pensei informação. aqui na cronológica. O nível 1 de informação, colocar o dia da semana, aí o nível 2 Uhum, de informação, o período, manhã, tarde e noite, uhum, porque aí você tem o dia e dentro do dia você tem 3 períodos. Então, o uhum, período é um detalhe do dia. E aí, como uhum. detalhe do período, a hora, para então ramificar a Na hora, atividade, faltou, eu não faltou. né? Tá vendo? Então, assim, a Ah, gente tá. vai Então, indo aí do eu boto macro a para o micro. hora, aí depois eu vou para a atividade. Para atividade. E aí, por É isso exemplo, que dá. nós que somos mães, a gente coordena várias atividades. Então, eu tenho um código de cores do que são minhas pendências e do que são da minha filha e do meu marido. Então, dessa maneira, a gente consegue organizar, né, ver o que é. Porque, por exemplo, tipo, se eu vou levar minha filha para uma consulta médica, então é uma atividade tipo, de nós duas juntas, né? Uhum, Aí, muitas uhum. das vezes, o marido não vai junto, mas aí ele sabe que nós duas estaremos com esse compromisso. Então, a gente tem também um É planner. familiar, né? Sim, porque mulher já viu, né? A gente coordena várias coisas. Então eu tenho assim um Ah, não, planner com a tudo. visão do ano e de maneira assim que eu coloco cores para cada um de nós. Então eu sei, tipo, quando eu vou viajar, eu tenho um tipo de cor de post-it definido para as minhas viagens, né? Quando é para fora, né? De viajar para fora de São Paulo foi boa, né? Então, assim, quando eu não estou em São Paulo, né? Quais são os cursos que eu ministro que são fora? Então eu já bloqueio, né, o dia anterior e o dia seguinte da viagem, porque sempre tem preparativos e tem pós-evento, né, que a gente precisa se organizar. Só que tive uma vez que eu tive um aluno que trabalha nessa parte de publicidade, propaganda, marketing, que aí ele falou assim, Liz, a gente pode fazer um mapa mental invertido? Como assim? Porque nós temos assim o lançamento de um produto. E aí o que acontece? Ele tem que ter todas essas características e isso tudo converger a um nome que represente tudo isso. E eu, hum, a regra geral é do centro para as pontas, mas no seu caso é o inverso, né? Eles colocaram um mapa mental com todas as, sabe, as características sobre, né, aquele produto e aí aquilo, o que poderia, qual seria a palavra-chave, o tema central que ia traduzir aquelas informações. Então, é incrível, sempre tem, assim, novidades, né, diferentes formas da gente pensar, organizar e utilizar o mapa mental nas mais diferentes situações. Então, nesse A caso Terezinha tá específico, foi. não sei se ficou, depois Jéssica, você coloca se ficou claro a ideia para você. A Terezinha pergunta, quando você faz um papel, fica mais difícil remanejar os assuntos. No seu curso, Uhum. você explica como ser mais assertivo? Na realidade, a gente consegue ter mais assertividade uma vez que você tem uma clareza das informações.
né? Então, quando a gente não toma decisões assertivas, é porque aquilo está desequilibrado entre o que você é, o que você quer e o outro, né? Então, quando você não tem essa clareza, né, é muito fácil a gente entrar nesse desequilíbrio, nessa falta de harmonia. Então, não é que no curso eu explico a ser mais assertivo, eu te ajudo a aprender mapa mental, eu te ajudo no seu processo de aprendizagem do mapa mental, e aí com isso, as pessoas que aplicam naturalmente conseguem ser mais assertivas. Então, eu diria que isso é um desdobramento, né, do curso. A Jéssica também perguntou aqui, ó, se na teia posso ligar um ponto de uma ramificação à outra. Ah, sim, sim, isso daí é muito comum da gente utilizar, por exemplo, flechas, né, linhas para conectar informações que estão correlacionadas. Então, muitas das vezes, quando a gente vai, por exemplo, analisar um contrato, como ele é todo linear, muitas das vezes você não vê o que uma cláusula tem a ver com a outra, que está lá na outra página. Isso. Então, Eu com posso certeza. conectar. Isso mesmo. Né? Olha, E isso é a questão importante. da edição é aquilo, né? No papel, o que acontece? Você tem que passar limpo. Por isso que a Eu tenho vantagem feito isso várias vezes. Do dia, mina, você não sabe. Derrubei vinho nos meus mapas mentais. Eu falei, gente, não acredito. Só vinho tinto, né? Se fosse branca, né? Vinho tinto. Ficou tudo vermelhinho. E aí, tudo roxinho, né? Que secou. Aí tive que começar a fazer tudo de novo. Mas é bom, né? então, eu tive um... Que é como se bom diz? muitas vezes fazer no aplicativo também, né? Pegar um jeito. É que eu gosto de papel, eu gosto de escrita. Tenho uma paixão grande pela escrita. Então eu gosto de fazer ali. Mas eu acho que aqueles mais importantes, até ou profissionais, ou mesmo pessoas que você queira gravar, acho que vale a pena depois passar limpo. Algo que você queira por muito tempo para a posteridade, enfim, a gente estava outro dia falando de coisas que você pode fazer de memórias, né? De um filho, de alguma coisa na tua vida, algum acontecimento que você quer fazer, que pode ser aquilo lá uma materialização, né? Um formato para você lembrar. Acho que vale a pena depois você colocar ou escanear aquilo, né? A gente pode escanear e guardar ou transformar ele no aplicativo, né? No software para você ter isso para depois, né? Para guardar, que o papel a gente pode perder, né? Ou mesmo escanear, né? Você pode escanear e guardar no computador, mesmo fotografar, né? que aí você Para digitaliza. guardar, Então, eu tive um aluno que ele trabalha num banco público e era responsável pela área de documentação para liberação de, acho que, financiamento para aquisição de imóvel. Então, ele montou um mapa mental sobre todo esse processo, né? E ele estava assim, todo orgulhoso que ele vinha lá para as reuniões com o mapa mental debaixo do braço, e não é que um cafezinho fez um estrago. Aí o que ele fez? Ele passou a limpo e plastificou o mapa. Então, ele falou assim que não sofria mais também, isso. dependendo virar um quadro, né? Isso Da mesmo. importância do assunto que você está fazendo. E o desenho, falando nisso em quadro, acho que até pode virar um quadro, dependendo, né? Um planner anual. Pensa, como eu uso o desenho figura no mapa mental? Isso é muito bom para até desenvolvimento da nossa criatividade, né? Isso mesmo. Vale a pena eu botar desenho? Com certeza, isso é fundamental. Porque o que acontece? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, quando você ilustra, a capacidade de você reter aquela informação durante o maior período de tempo é bem superior. Então, você ilustrar o mapa mental é fundamental. Né? E assim, tem gente que fala, e agora preciso fazer um curso de desenho. Não precisa fazer curso de desenho para fazer mapa mental. É importante ter assim um mínimo de traços para representar uma informação. E hoje com a internet... usar adesivo? Com certeza, é uma excelente dica. Porque você falando, tem muitos adesivos para planner, né? Que tem várias coisas ali, eu poderia também utilizar. Ou, eu acho que você ia falar agora, eu te cortei, desculpa. Pegar imagens na internet, imprimir e recortar e colar também, né? Isso mesmo. Por isso que hoje com a internet, nossa, você digita a palavra-chave, ó,
Olha só, eu tenho a querida, amada doutora Luciana. Ela é uma odontóloga incrível lá de Toledo, do oeste do Paraná. Ai, que E delícia, muita gente. ela também, eu fiz um workshop presencial em Toledo e ela foi dar um treinamento em Curitiba. E, como fala, ela fez, montou, estruturou as ideias dela e ela deu o treinamento usando o software de mapas mentais. Então, olha só, para dentistas também essa técnica funciona. Então, Não, gente, gratidão funciona aqui. para tudo, funciona para tudo. Você consegue materializar a sua ideia, ou até o que a Terezinha falou, eu até vou fazer isso, que eu quero também, o próximo passo, desenvolver meu livro, é fazer um desenho realmente, porque é como fazer, claro, o livro você se baseia no sumário do livro. Como fazer um sumário? Nada melhor que você vai desenvolvendo o mapa mental e vai vendo se aquilo realmente, você falou, se está equilibrado, se eu estou abrangendo tudo que eu tenho que abranger. Sem Hum. dúvida eu vou fazer isso. Gente, é o curso da vida que eu vou fazer. Depois eu conto para vocês, eu vou voltar aqui para depois falar da minha experiência após o curso da Liz, que eu acho que é importante que eu vou ser. A ideia aqui, nem, gente, a gente não está aqui para vender o curso, mas eu estou aproveitando para falar, porque é uma coisa que eu estou dizendo que eu vou fazer. Então, eu posso depois dar o meu depoimento para vocês. Mas o que eu já aprendi, eu estou amando. Ai, Dependendo que do bom. assunto, um tamanho A4 não é pequeno, às vezes Sim, as ideias vão surgindo. Sim, sem dúvida. Eu com acho. certeza. Outro dia, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer no A4, não deu, aí para mim não ficava legal pegar o maior, eu desmembrei o assunto. Aí eu desmembrei o assunto para ficar em mais de um. Mas quando você quer ter a visão como um todo, acho que você pode realmente fazer Não há três, um numa, A3, alguma numa coisa, folha ampliar de numa cartolina, flipchart. né? Tá fazendo Uhum, uma cartolina em casa isso também, mesmo. né? Uma Uhum. cartolina em branco. A gente está terminando aqui, olha, Liz, eu queria muito agradecer, né? A gente tem 3 minutinhos finais, mas acho que a gente dar os nossos recadinhos finais. Dizer que eu amei, nossa, apaixonada por esse mundo que eu estou conhecendo. E eu mergulho, viu? Todos os mundos que eu conheço, que eu já conheci, eu sou de mergulhar de cabeça nas coisas que eu gosto Meu, mesmo é incrível. meu jeito de ser. Eu realmente mergulho nas Não, coisas que eu que me para mim, disponho a fazer, Natasha, advogada. entendeu? Não, Natasha, além de advogada, também é engenheira, também é auditora, também é Eu sou meio professora. doida, entendeu? Adoro fazer um monte de coisa. Então, isso daqui vai me ajudar a conseguir. O pessoal fala assim, gente, essa menina mente. Não, gente, eu não minto. Realmente sou advogada, continuo sendo, não abandonei a profissão, sou engenheira. Fiz por quê? Porque eu fui para a vida da auditoria e a auditoria eu vi a necessidade de juntar essas profissões. A Jéssica está aqui que fez engenharia comigo, para dizer que é verdade. E nisso também dá aula, né? Porque daí é uma parte de tudo isso. Eu queria que você falasse, Liz, além do meu agradecimento, falar sobre o seu curso, para quem quiser, que a Jéssica falou, se quiser se Uhum. inscrever e tudo mais, os cursos que você tem, que tem tempo ainda para a gente falar rapidinho. Ai, ok. Então, uma das coisas que eu tenho desde o curso mais básico, né, que é Uhum. sobre as leis dos mapas mentais, em 15 minutinhos você aprende a fazer mapa mental, ou como esse que a Natasha se inscreveu, que é a versão online do curso que normalmente eu dou presencial. Então, se a Natasha viesse para São Paulo para fazer o treinamento, que normalmente é das 9 às 18, que a gente chama 8 horas de carga horária, 5 horas e meia já estão previamente gravados. E aí, essa turma tem um bônus de 5 aulas ao vivo, online comigo. Então, essa primeira aula vai começar amanhã, no sábado, e aí, durante as 5 semanas subsequentes, a gente vai ter esses encontros em que eu vou conseguir, a parte que não deu para deixar previamente gravado são as dinâmicas de grupo. Então, que eu consigo aplicar, conduzir e fazer o fechamento das atividades. É verdade, a Terezinha também já se inscreveu E hoje. quem quiser se inscrever, faz como? Então, entre em Mas contato você tem comigo. esse simples, a gente consegue no link da bio, que esse eu já fiz Isso. também. Aí tem o do Uhum. aplicativo também, não, É, do isso, software, do do FreeMind, software. também está Uhum. disponível. E o outro, quem quiser, dá tempo de se inscrever para amanhã. E Dá, qual é a hora dá amanhã? tempo. Aí, amanhã, a primeira aula ao vivo vai ser às 5 horas da tarde. Tá vendo? Então, Então dá tempo, gente, quem isso, dá quiser. tempo, E entre em dá tempo de contato eu fazer a comigo. aula amanhã sem ter assistido o curso? Sim, sim, Então sim, tá. dá.
Dá, porque como a gente vai ter vários encontros, vão ser 5 semanas de encontro, aí dá tempo da pessoa ir estudando. Tem gente que já estudou todas as 5 horas e meia e já está pronta Adoraria. só para... E aí, entre em contato comigo no direct, porque Então, aí eu passo o link e quem quiser assistir esse vídeo em que a Natasha e eu, a gente monta o mapa mental sobre compliance, tá lá no meu canal do YouTube. É só eu vou ir lá. depois colocar no meu também, porque foi muito interessante, gente, muito interessante ver a materialização de um programa de compliance, ou compliance em um programa de compliance através do mapa mental. Foi uma experiência sensacional, sem Que igual. Fora, maravilha. gente, que a Lisa é uma fofa, né? Vamos trazer, não dá vontade de abraçar essa mulher e trazer ela para casa? Eu tenho vontade, né? É dar um abração e trazê-la para casa. Então, assim, além de ser uma pessoa apaixonante, seu trabalho é lindo. E dá para ajudar muita gente, dá para trazer para a área pessoal, profissional, para trabalho, para emprego, enfim, para desenvolvimento de carreira, para muita coisa. Eu queria muito agradecer pelo ser que você é